Fala pessoal, tudo certo com vocês? Professor Rogério Santos aqui. Vamos resolver mais um exercício sobre o vetor campo magnético? Então olha só, acompanha aqui que eu vou mostrar para vocês o que a gente tem que fazer e vou mostrar como a gente chegar ao objetivo, alcançar o resultado, beleza? Então vem cá. Pessoal, é o seguinte, nós temos aqui uma região considerada no vácuo, tá? Temos dois fios condutores de corrente elétrica. Temos esse fio aqui, que conduz uma corrente elétrica, o sentido da corrente elétrica é para cima, e temos esse outro fio aqui, o sentido da corrente elétrica nele também é para cima. Muito bem, então a gente tem dois fios conduzindo corrente elétrica e essas correntes elétricas têm o mesmo sentido. Esses dois fios, eles estão afastados por uma distância de 2 metros. A gente sabe também, né? O valor da corrente elétrica que atravessa esses fios é de 2 amperes. Beleza, então nós temos dois fios, correntes elétricas, eles estão sendo percorridos por correntes elétricas na mesma direção, no mesmo sentido, no caso aqui é para cima, e eles estão com uma distância de 2 metros entre eles. A pergunta é: quais as características do vetor campo magnético resultante na região exatamente no centro, exatamente no meio, na metade da distância entre os dois fios, ou seja, nesse ponto aqui, no ponto P. Esse ponto P está exatamente na metade da distância entre esses dois fios, ou seja, tem 1 metro para cá e tem 1 metro para cá. Beleza? Então, olha só, nesse ponto P, bem no meio da distância entre os dois fios, qual é ou quais são as características do vetor campo magnético nele? Vamos fazer isso? Então é o seguinte, pessoal. Para a gente chegar a essa nossa resposta, a gente vai considerar o vetor campo magnético resultante. Por quê? Porque cada fio desse produz um vetor campo magnético naquele ponto. Então aqui, nesse ponto, eu tenho um vetor campo magnético devido a esse fio e um vetor campo magnético devido a esse fio aqui. Tá? Então eu tenho dois vetores de campo magnético. O vetor campo magnético que nós estamos procurando é o vetor campo magnético resultante. Beleza? Então, o que a gente tem que fazer? Através da regra da mão direita, a gente vai determinar a direção e o sentido do vetor campo magnético devido a cada um desses fios aqui. Então, olha só, devido a esse fio, polegar na direção e sentido da corrente, então esses dedos aqui indicariam o sentido, a direção e o sentido do vetor campo magnético proveniente dele, beleza? Então aqui, colocando a mão desse jeito, olha, os dedos estariam saindo do quadro. Então nesse ponto aqui, devido a este fio aqui, o vetor campo magnético está saindo, apontando assim, para vocês aí. Beleza? Agora a gente vai fazer a mesma coisa no outro fio. Agora nesse fio aqui, colocando o polegar do mesmo jeito, olha, aqui os dedos estariam entrando no quadro. Então devido a esse fio aqui, nós temos um sentido desse jeito, seria aquela cruzinha aqui, né? Seria assim, então, olha só, devido a um fio, o vetor campo magnético está saindo. Devido ao outro fio, o vetor campo magnético está entrando. Então, eles são opostos, um se opõe ao outro. Pessoal, quando a gente tem dois vetores na mesma direção, mas em sentidos opostos, como é que a gente calcula o vetor resultante entre eles? Vai ser a subtração, né? Então, a gente vai pegar o valor do maior e diminuir do valor do menor, beleza? Então a gente já descobriu isso. O nosso próximo passo, então, agora, é calcular a intensidade de cada um desses vetores. Então eu preciso calcular a intensidade do vetor campo magnético devido a esse fio e a intensidade do vetor campo magnético devido a esse outro fio aqui, né? Inclusive a gente já viu como que faz isso. Agora a gente vai aplicar a fórmula. Então, pessoal, para fazer esse cálculo, saber quanto é que vale cada um desses vetores, a gente aplica essa fórmula. Então, agora, a gente deve aplicar essa fórmula para este fio aqui e depois esta fórmula para este fio aqui. Isso vai nos dar o valor de dois vetores campo magnético, que é o vetor campo magnético devido a esse fio aqui, que aponta saindo do quadro, e o vetor campo magnético devido a esse fio aqui, que aponta entrando para o quadro, beleza? Então, com esses dois valores, a gente vai subtrair o maior menos o menor. Daí a gente vai encontrar o vetor campo magnético resultante. Muito bem, pessoal. Então aqui, depois de você utilizar esta expressão aqui e substituir os dados do problema, né? Aqui μ0 é 4π vezes 10 a menos 7, o valor da corrente elétrica é 2 amperes,
e o valor da distância R vai ser de 1 metro. Então, substituindo esses valores na fórmula e fazendo as contas, a gente vai encontrar para cada um dos fios esses valores aqui. Repare que esses valores são iguais. Por quê? Olha só, quando você vai aplicar a fórmula para cada um deles, μ0 vale para os dois. A corrente elétrica que está passando por esse fio tem o mesmo valor que a corrente elétrica que está passando por esse daqui, vale 2 amperes. A distância R é a mesma, olha, 1 metro para cá e 1 metro para cá. Portanto, a intensidade do vetor campo magnético de cada um deles vai ser iguais, tá? Essa intensidade vai ser igual, vai ter o mesmo valor. A diferença é que um está entrando no quadro e o outro está saindo. Bom, para a gente determinar agora o vetor campo magnético resultante, basta a gente subtrair, só que eles têm o mesmo valor. Bom, já que eles têm o mesmo valor, esse daqui menos esse daqui, ou seja, o vetor campo magnético desse daqui que tem esse valor e o vetor campo magnético desse daqui que tem outro valor, ou melhor dizendo, né, esse aqui é o da esquerda e esse aqui é o da direita, mas tem o mesmo valor, qual que vai ser então a resultante? Se tem um para um lado com um valor e o outro para o outro com o mesmo valor e você tem que subtrair, a resultante só pode ser 0. Bom, então nesse caso aqui a gente encontrou que o vetor campo magnético resultante vai valer 0, beleza, pessoal? Então como é que a gente fez? A gente utilizou regra da mão direita para os dois para determinar a direção e sentido do vetor campo magnético de cada um deles. Percebemos que um está saindo do quadro e o outro está entrando no quadro. E para calcular a intensidade de cada um deles, aplicamos esta fórmula aqui. Para encontrar o vetor campo magnético resultante, já que está um para um lado e o outro para o outro, a gente faz uma subtração. E nesse caso, como eles tiveram os mesmos valores aqui, o vetor campo magnético é resultante. Melhor, o vetor campo magnético resultante é 0. Então, pessoal, percebam como a dinâmica de resolução desse problema, tá? A gente sempre utiliza a regra da mão direita para determinar a direção e sentido e a gente aplica as fórmulas para encontrar a intensidade. Beleza, pessoal? Então é isso daí. Um forte abraço para vocês e até as próximas aulas.